Fala galera, revisão para a nossa prova que vai acontecer na semana que vem. Separei aqui para vocês um slide, um mapa mental da internet, para que a gente relembre algumas questões lá da Grécia Antiga que a gente estudou no início desse bimestre. Então vamos lá. Grécia Antiga, sua localização é localizado na região da Península Balcânica, no sul da Península Balcânica, e o seu solo era pouco fértil, né? A Grécia é dividida em três partes: a Grécia peninsular, a Grécia insular e a Grécia continental, né? Então, essa é basicamente a localização grega. A principal atividade econômica na Grécia Antiga era o comércio. E a Grécia Antiga, após se organizar, sua sociedade se organizou em torno das genos. O que eram as genos? Eram comunidades agrícolas autossuficientes que produziam seu próprio alimento, né, sua própria agricultura, enfim. E essas comunidades depois, no futuro, vão dar origem a um modo de governo muito presente nessas sociedades, que são as cidades-estado. Quais são as características das cidades-estado gregas? Elas tinham autonomia política, ou seja, eram independentes, né? Embora elas pertencessem à mesma nação, no caso aqui a Grécia, elas eram independentes, né? Então você tinha Atenas com sua forma de governo, suas próprias leis, né? Sua própria forma de educação. Por sua vez, você tinha Esparta, né, com diferentes impostos, né, uma forma de governo diferente também. Então você não tinha um governo padrão. Cada cidade podia criar suas próprias, digamos, leis, né, e regras. Então, por esse motivo, elas são cidades-estado independentes, né? As duas principais são Esparta e Atenas. A sociedade romana, aliás, a sociedade grega, então, como a gente falou, tem essas duas cidades-estado principais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, em Esparta você tem uma educação militarizada, né? Os homens eram voltados para a guerra e para assuntos públicos, e as mulheres criar os futuros guerreiros. Então, em Esparta, a educação ela é totalmente voltada para a questão militar, né? Então, uma sociedade militarizada, digamos assim. E essa sociedade espartana era dividida nesses três grupos sociais: os espartanos, os periecos e os ilotas. Os espartanos aqui também podem ser chamados de esparciatas, que são os cidadãos, né? Os periecos estrangeiros e os ilotas os escravos. Por sua vez, a cidade de Atenas tem um modelo de governo democrático, democracia, o governo do povo. Mas para participar do governo, você deve ser um cidadão, certo? Então, nesse sentido, só participava dessa democracia os homens acima de 18 anos que fossem nascidos em Atenas, né? Filhos de mulher ateniense. Então, quem não fosse cidadão não era considerado, aliás, quem não fosse ateniense não era considerado cidadão. Então, para você ser cidadão, você tinha que ser um homem ateniense com 18 anos de idade acima. Mulheres, escravos, estrangeiros, então, estavam excluídos desse processo, certo? Então, não era uma democracia, vamos dizer assim, 100% integral, porque a palavra democracia significa governo do povo, e não era todo o povo que participava. E essa democracia era uma democracia direta, né? O próprio povo, no caso os homens aqui cidadãos, decidiam sobre as questões lá da cidade, né? Você não tinha um representante, um deputado, um prefeito, um senador, né, que você elege para tomar decisões por você.
Essa sociedade ateniense é dividida entre cidadãos, metecos e escravos. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a cultura grega. Né? Na filosofia você tem Sócrates, Platão e Aristóteles como grandes destaques, né, no que diz respeito à filosofia. Né? Se você for lá no meu canal, você vai ver um vídeo explicando sobre um pouco dessa filosofia. A religião é a religião politeísta, né? A gente sabe disso. A gente fez um trabalho sobre isso, né? Com os principais deuses gregos. Na literatura tem o destaque das obras Ilíada e Odisseia de Homero. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia e a Odisseia conta a história de Ulisses, né? Retornando para Ítaca após a Guerra de Troia, né? Outra coisa que a cultura grega nos deixou como legado é o teatro, né? E a arquitetura grega também influenciou bastante ao longo da história, certo? Da Guerra do Peloponeso, das Guerras Médicas, a gente não vai falar aqui, ok? Então é isso, galera. Daqui a pouco a gente volta com outra revisão.